Bem-vindos ao Grupo Familiar. Eu sou a Estela. Nesses próximos minutos vamos estar juntos para falarmos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Com certeza teremos grandes vitórias nessa semana, colocando em prática a Palavra de Deus. Eu não estou sozinha, eu estou aqui com as minhas amigas hoje. Hoje o Grupo Familiar só com mulheres. Eu quero deixar a Débora aqui se apresentar. Então, olá a todos vocês que estão em casa, eu sou a Débora, né? E fiquem ligadinhos aqui conosco, acompanhem esse grupo familiar até o final, porque nós vamos aprender grandes segredos de Deus. Débora, né? que é lá de Arapiraca. Sim, lá de Arapiraca, Nordeste. Nordeste! Eu tenho aqui a Ritinha, lá do Nordeste. Ela disse que é da Bahia. Da Bahia. Nossa pianista. E depois Carol. Olá a todos, sejam bem-vindos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Que veio da onde, Carol? Eu vim de São Paulo. Com essa cara de japonesa, você veio de São Paulo? Não vim do Japão. Oh, e eu também, com essa cara. Sou de São Paulo, não sou de lá. Vamos todos ficar de pé, nós juntos vamos louvar a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Entrai por suas portas com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai, bendizei ao Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Salmo 100. E é isso que nós vamos fazer, entrar na presença do Senhor com alegria e com gratidão. Amém? Vamos lá. Amém. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos sustenta. No dia da fraqueza, Ele é a nossa força. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ó quão grande é o nosso Deus, ó quão grande é o nosso Deus onipotente, Deus onisciente. Ele está em todo lugar, onipresente. Ele tudo sabe. Céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, onipotente, poderoso é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Poderoso é o nosso Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho o Filho de Deus. Eu tenho o Filho de Deus em Jesus Cristo. É o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Aê, glória a Deus. Essa é a alegria de Deus que só Deus pode nos proporcionar. No dia da angústia, nós clamamos a esse Deus. Tanta gente anda sem esperança, sem alegria, mas hoje nós temos a confiança, nós temos um melhor amigo, nós temos um Deus a quem nós podemos nos recorrer. O salmista dizia assim, né? Deus meu, força minha, socorro bem presente no dia da angústia. No dia da tristeza, você sabe que você tem um Deus. Ele é o teu melhor amigo. Hoje mesmo, no grupo familiar, nós vamos falar sobre Deus. A aliança, o conserto. Quem Deus quer ser para você? Ele é o nosso Jeová Rafá, Deus que cura. Ele é aquele Deus que tem aliança, o conserto, o compromisso de ser o Deus, o nosso Deus. E é esse Deus que nós vamos louvar. Damos o nosso coração, a nossa alma, tudo que nós
queremos é louvar e servir ao nosso Deus. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo. Honrar-te. Honrar-te de todo o meu coração. De todo o meu coração. Adorar-te. Tudo que é em mim te dá louvor. Tudo que há em mim Te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Diga, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma pra ti, pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, sempre que eu acordar. a ti eu louvarei, a ti dou-te o meu coração, dou-te o meu coração, Dou-te a minha alma. pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, Sempre que eu acordar. Sim. Aleluia. A ti eu louvarei. Ó Deus, nós te louvamos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós te agradecemos pelo teu grande amor, que tu nos amastes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Podemos todos nos assentar? Glória a Deus. Ó, nós temos momentos assim, onde nós podemos agradecer a Deus, assim, nesse clima, só no grupo familiar? Não. Não? Onde é que nós podemos, assim, agradecer a Deus? Em casa, inclusive. Tendo não comunhão, é? né? Tendo Nos comunhão com quartos, Deus. ali no cantinho, No carro, no carro também, no ônibus, qualquer lugar. no metrô, em qualquer lugar. Todo lugar é lugar. Para nós termos um coração grato a Deus. É ou não é verdade? É verdade. Então aproveita todos os momentos que você se lembrar da bondade de Deus. Agradece a Deus pela tua salvação, por tudo aquilo que Deus fez e ainda fará na tua vida, na tua família. Grupo familiar é muito, muito importante, porque é no grupo familiar que nós nos enraizamos em Jesus, na palavra e na igreja. Carol, fala um pouquinho disso pra gente, dessa importância. É do grupo importante. familiar. O grupo familiar é também construir a nossa vida na rocha. Até a palavra de Deus, a Bíblia, dá esse exemplo sobre construir a vida na rocha, em algo firme, ou então na areia, não é? Na areia não é algo assim tão firme. Uma pessoa pode construir uma casa em cima da areia e enquanto estiver o tempo bom parece que está tudo bem, não é? Mas o problema é quando vêm os ventos, as tempestades, e é aí que nós vamos ver. Então, quem ouve a palavra de Deus, aqui no grupo familiar, na igreja, e pratica a palavra de Deus, Jesus fala que é semelhante ao homem prudente, ao homem sábio, que constrói a vida na rocha, edifica a vida na rocha, ou seja, em algo firme, mesmo que venham problemas, tempestades, ventos, a casa não vai abaixo, a sua vida não vai abaixo, vai ficar mesmo firme em Jesus. E o construir a casa na rocha não é só ouvir, não é só saber. Não, é ouvir e praticar. E fazer. Exatamente. Às vezes mais vale você saber só um versículo, mas fazer, do que saber 10 e não fazer nenhum. Exato. Né? Então, nessa semana, seja prático. Aquilo que você está aprendendo nessa semana, tenta aplicar. E uma das coisas que você pode tentar aplicar nessa semana, sabe o que é? É o perdoar. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso, perdão. Eu vou pedir para a Débora contar a história resumida, que diz lá em Mateus 18, 23, só para não ficar tão longo, depois você lê aí na tua casa. Conta essa história do que aconteceu lá em Mateus 18, Débora. Então, Mateus 18 nos conta uma parábola. O que é parábola? É Uma história? parábola era uma das histórias que Jesus pregava, né? Ok. Foi uma forma que Jesus encontrou
de ser mais direto e levar o povo a entender a palavra de Deus. Então, lá em Mateus 18, ele conta a parábola do servo que não pagou uma dívida. Então, um rei, né, de uma determinada província daquela época, decidiu prestar contas e receber as contas dos seus servos. Né? Então, ele estava ali vendo quem que devia, quem que não devia, e ele encontrou esse servo que devia 1.000 talentos. Né? E 1.000 talentos, vamos supor que seja R$1.000, dá para fazer muita coisa. Então, esse rei... 10 mil. 10 mil. É assim, depende do padrão da pessoa. Aumenta mais aí. Mas 10 mil, vai. 1.000, mas já dá para fazer alguma coisa comigo. Dá pra 10 mil, vai. 10 mil, então vamos lá, 10 mil reais. Dá pra fazer mais, né? Então, esse rei ficou abismado, não, mas isso é muito dinheiro, e mandou chamar esse servo, né? Então, esse servo foi chamado e ele não tinha aquela quantidade para pagar. Então, o que ele fez? Ele rogou ao rei que tivesse misericórdia, tivesse compaixão e perdoasse a dívida. Né? E o rei não queria, né? Queria jogar esse servo aos atormentadores na prisão, porque ele não tinha pago a dívida, né? E queria vender não só o servo, como a mulher e os filhos dele, para que pagasse a dívida. Mas esse servo foi lá, persistente, insistiu, e aí o rei, então, decidiu lhe perdoar. Ele não foi só liberto, como não era preciso mais pagar aquela dívida. E aí o engraçado dessa parábola é o seguinte: assim que esse servo foi liberto, ele encontrou com um rapaz, né, vamos trazer para a nossa linguagem, com outra pessoa que também lhe devia. E diferente dele, esse só devia 100. Ou seja, muito, muito menos do que aquele que devia 1.000, 10 mil, como a gente colocou aqui, né? E aí ele só devia 100. Então, o que ele fez? Também não tinha esse dinheiro. E implorou, né, que lhe perdoasse a dívida. E esse servo, que tinha acabado de ser perdoado, né, e devia ter o perdão no coração, não fez a mesma coisa. Muito pelo contrário, né? Ele não só não perdoou a dívida, como mandou que aquele rapaz fosse preso, né? E que fosse lançado aos atormentadores. E o rei acabou descobrindo isso, né? Soube dessa história e ficou muito triste, ficou muito magoado. Por quê? Porque ele tinha acabado de perdoar a dívida daquele servo e aquele servo não foi capaz de fazer o mesmo, né? Então ele mandou chamar esse servo. E, infelizmente, depois disso, ele foi preso e foi lançado aos atormentadores. Mas o que a gente tem que entender com isso? Que Deus é esse rei, né? É Ele que nos perdoa todos os dias. E nós temos dívidas muito maiores do que esse 1.000, 10 mil, 100 mil, porque nós somos pecadores, não é verdade? Débora, nós, você e eu, tínhamos um passado de crimes. Exatamente. Puxando a nossa ficha criminal, diante de Deus, o Pai juiz, era das mais horríveis. E foi lá Jesus Cristo e limpou, te justificou diante de um juiz. E esse Deus te perdoou, esse Deus me perdoou de crimes horríveis. E hoje, nós, às vezes, estamos diante de situações e de injustiças e de mágoas que são muito pequenas diante de tudo aquilo que nós fomos perdoados. E a gente aprende muito com essa história. Sabe por quê? Porque tanta gente hoje, nessa semana, está atormentado. Toma remédio, mas não encontra paz. Vai atrás de terapeuta, busca os melhores psicólogos, mas não encontra paz. Por quê? A paz que excede todo entendimento, só Deus pode te proporcionar. E essa paz você vai encontrar quando você entender a força do perdão. Por mais que você tenha razão, a razão não te livra de atormentadores. O que te livra e te liberta de atormentadores é o perdão. Carol, quer falar alguma coisa? Exatamente, como você disse, até doenças não só psicológicas, não é, na alma, mas há pessoas que ficam mesmo doentes fisicamente, até doenças graves como o câncer, e lá está, a origem é a falta de perdão. Então, não vale a pena ficar ressentido, com aquela mágoa, relembrando, vez após vez, aquilo que a pessoa me fez, a traição e etc. Ah, mas eu tenho razão, como a Estela disse, a razão não vai te trazer essa liberdade. Existe até uma frase que diz, né, eu prefiro ser feliz a ter razão. E é mesmo verdade. Para você ter essa felicidade, essa liberdade de Deus, vale mais a pena libertar aí o perdão. Carol, eu gostaria que você fizesse uma oração
né? Porque eu quero, nessa semana, viver livre dessas algemas da falta de perdão. Eu tenho certeza que muita gente em casa e vocês também querem, certo? Sim, então, todos nós. Vamos fazer uma oração juntas? Vamos fazer todos essa oração, você em casa também. Se puder, feche os seus olhos e repita após mim. Ó Deus, hoje eu decido perdoar, libertar o meu perdão para todas as pessoas que me ofenderam, que me prejudicaram, que me magoaram. E Senhor, eu também te peço o teu perdão agora mesmo. Eu declaro que eu estou livre de todo mal, de toda mágoa. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos estar livres, já estamos livres. Amém. E vamos colocar em prática essa palavra nessa semana. Amém? Amém. Bom, eu agora quero falar um pouco a respeito dos princípios de Deus na área financeira. E tão importante é falarmos disso, porque se você colocar em prática esses princípios, você vai vencer o mundo, não vai ser um escravo do dinheiro, mas o dinheiro é que vai ser o seu escravo. Você vai vencer pensamentos, crenças erradas que nos aprisionam durante a semana, nos escravizando ao dinheiro. Você sabe que a Bíblia trata o dinheiro também como um Deus, o Deus Mamon, porque muitas pessoas colocam o dinheiro numa posição em que o dinheiro não deveria estar. E, na verdade, aí começa o crente quebrar a cara. Começa aí a origem dos problemas de muita gente, inclusive crentes, porque o crente conhece a palavra de Deus, né? Mas a partir do momento que a gente troca as prioridades da nossa vida e colocamos, né, os assuntos nas gavetas erradas, aí a gente começa a ter alguns problemas na nossa vida, inclusive na vida financeira. Dinheiro é espiritual, porque você sempre gasta dinheiro com quem você ama, você gasta dinheiro nos assuntos que você ama, que você gosta. Então, temos que olhar para a Bíblia e entender o que Deus nos ensina nessa área. E hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da multiplicação de pães e peixes, lá em Lucas 9:13. Quem é que está com a Bíblia aberta? Sou eu. É a Débora. A Débora está aqui com... A Débora, Carol, está aqui com esse livro de lições de grupo familiar, porque todo aquele que é membro de um grupo familiar acompanha com lições do grupo familiar, e nós que somos os líderes, né, temos lá o manual do grupo familiar. Carol, mostra assim, rapidinho. Aê! Onde nós temos aqui todo o manual. São 52 lições que nós temos durante todo o ano, uma para cada semana do ano, né, 52. E é isso que a Débora vai ler aí. Então, tá Lucas, lá em Lucas 9:13, diz assim: certo. Mas as multidões, sabendo disso, o seguiram. Ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que necessitavam de cura. Ora, começava a declinar o dia, e os 12 chegaram e disseram: Despede a multidão para que possam ir às aldeias e aos campos vizinhos, e achar alojamento e mantimentos, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes-vos de comer. E eles disseram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Pois eram quase 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada. E eles assim o fizeram, fazendo-os todos reclinar-se. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partiu-os, e deu aos discípulos, para que os distribuíssem à multidão. Muito bem. Essa história é muito bonita, porque eles estavam lá ouvindo a pregação, e a pregação não durava 1 hora, 2 horas, era o dia todo. Aí, eu não sei, mas pregação dá uma fome para crente, eu não sei se é só com vocês lá na igreja, né? Se na igreja dá fome, imagina lá, né? No campo aberto, ok. Aí Jesus falou para os discípulos: pede comida aí. Aí pegaram no celular, um não tinha rede 4G, nem 5G, o aplicativo para pedir comida, né? Chamar o cara da moto, o delivery. não pega, tal, não tá sem rede. Aí falaram assim para Jesus: Jesus,
5 pães e 2 peixes, né? 2 peixes, é isso que a gente tem. Carol, qual é a lição que a gente tira aqui de Lucas 9:13, com tudo isso? Então, nós aprendemos que Deus é um Deus de multiplicação, não é? E para ele multiplicar, ele precisa ter algo. Aos olhos humanos, aquilo que ele tinha não dava, era impossível alimentar toda aquela multidão. 5.000 homens. Só os homens, sem contar mulheres, né? Mulheres. Crianças. Crianças. Tava todo mundo. Que come pra caramba. Come. É. Também, pronto, criança também come bem. E pronto, e Deus, Jesus, no caso, disse, olha, vocês me dão aqui o que vocês têm. E eles só tinham isso, não é? 5 pães e 2 peixes. E aquele pouco, que aos olhos, não é, de todos era pouco, então daquele pouco Jesus conseguiu fazer um milagre, que é o milagre da multiplicação, não é? Porque 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 15 Zero. é 0 vezes 1 milhão 0. Se eu não der nada para Deus, ele não consegue multiplicar. E às vezes as pessoas não entendem isso. Mas eu vou dar na casa de Deus, mas eu não tenho quase nada. Mas aquilo que aos teus olhos é pouco, parece pouco, é o suficiente muitas vezes para Deus multiplicar e fazer um milagre na sua vida financeira. Claro que nós também aprendemos que devemos dar a Deus sempre o melhor. Não vamos dar restos. Mas aqui era tudo que eles tinham, o melhor deles. E Deus pegou naquilo que eles entregaram para Jesus, Jesus pegou naquilo e fez, então, um milagre, uma multiplicação, assim como Ele quer fazer também na sua vida hoje. E ainda Jesus, né, devolveu 12 cestos cheios. Sobrou. Ficou muito, muito acima do que eles precisavam. Todos comeram, que se fartaram, estavam lá com a barriga cheia. Exato. Levaram uma marmitinha para casa. Marmitex. Os cestos. É isso mesmo. Exatamente. E o que nós aprendemos com isso, sabe o que é? Às vezes aquilo que você tem na tua mão hoje é insuficiente. Mas quando você crê nesse Jesus que multiplica pão, multiplica peixes, foi o mesmo Deus que multiplicou a farinha da panela, não deixou que o azeite faltasse na botija. É esse mesmo Deus da multiplicação que vai operar um milagre na tua vida. Sem você saber como, põe a tua semente na mão do teu Senhor e Ele vai tratar do resto. Tenha fé em Deus nessa área, encha o teu coração de fé nesta área, porque você vai ver Deus operando grandes milagres na tua vida. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Olha a outra parte. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Ele cuida de nós. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Glória a Deus. Olha, hoje a gente vai falar sobre uma aula tão maravilhosa. E Jeová Jiré é um dos nomes de Deus, que significa o Deus que provê. É esse Deus que providencia e supre as nossas necessidades. Hoje, para resumir, falamos dessa história e falamos do Jeová Jiré, que é o Deus que provê. Hoje já desvendei a aula de hoje. O estudo bíblico de hoje, olha lá o spoiler. Olha o estudo bíblico. Todo mundo já sabe. Qual é a aula de hoje?
Um, dois, três. É Deus. Deus. Resumindo, Deus, ok. Deus. E vamos falar dos nomes de Deus. Exato. Qual que é o teu nome, Carol? Carol. Mas você não tem só esse nome. Tem o meu nome e o meu sobrenome. E qual é o teu nome? Caroline Shibuya Gomes. Olha que interessante. Você tem nome, você tem o teu outro nome, né? O teu sobrenome, Exato. que é da tua família, Exato. que conta a história dos teus antecedentes lá do Japão, Meus ancestrais. seus ancestrais. Posso contar a história, preciso de mais 4 horas aqui de aula para contar, né? Mas depois tem um outro nome, que já conta outra parte da história da tua vida, do teu Exato. casamento, do teu marido, Gomes, um português, né? Lá de Portugal Exatamente. mesmo. Um português lá de Portugal. Lá de Portugal. Olha só. Tá longe. Depois, qual que é o teu nome? Débora. Débora. Mas o meu é grande, bispo. Qual que é? Adoro, amo esses Aqui nomes de Arapiraca. Vai Tem lá. muita história. Débora, Ceci, Albuquerque, da Cunha, Cruz. Aí depois vocês querem que eu dê a aula em minutos. Não, tem que ter mais tempo. Isso aqui tem muita história, amigo. Tem que ter Ys. Em Arapiraca são nomes Olha, grandes, tem, né? Normalmente são. Depois, temos aqui a Rita. Qual que é o teu nome completo, Rita? Rita Fernandes Alcântara de Melo Carvalho. Olha lá, Também não é pequeno. tá na pequena. Essas crianças, para aprender a escrever o nome, foi uma tortura na escola. Eu confesso que eu só sei escrever o Débora e Ceci. O resto... Mas até hoje. Não. A gente Já abrevia. aprendeu. Eu abrevio. Não tá... Ah, entendi. Deus tem muitos nomes. Jeová Rafa, conhecemos alguns, né? Que são os mais conhecidos. Até cantamos Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Jeová Rafa, que é Deus que cura. Daí que vem aquele nome lindo, Rafael. É só... Quer explicar minha piada? Alguém quer explicar minha Gente, é piada? que o marido dela se chama Rafael. Rafael, Jeová Rafa, Pronto. Rafael. Quem não sabia, agora... Já passo a saber. Pode rir, agora pode Agora rir. pode. E Deus tem muitos nomes. E por quê? Porque Ele revela o que Ele quer ser para você. O compromisso que Deus quer ter com você. Em cada nome de Deus está uma forma de como você vai ter experiências com Deus. Quando das primeiras vezes, eu dava essa aula no grupo familiar, você sabe que a Carol era do meu grupo familiar. Sim. Né? Você Meu primeiro Que grupo engraçado. familiar. Sim. Os primeiros grupos familiares. Ela era do meu grupo familiar. E confesso que as primeiras vezes que eu dava essa aula, era só aquela coisa, isso significa isso, porque eu não entendia muito bem. E ao longo do tempo eu fui entendendo e conhecendo que em cada nome de Deus tinha ali um compromisso comigo. E olha, eu conheci esse Deus. É o Pai. Porque o Pai é aquele mesmo Pai que Jesus nos evangelhos sempre se referia a Deus como Pai. O meu Pai que estás nos céus, o meu Pai. O Pai, aquele que dá alimento, aquele que cuida. Ah, o Pai de órfãos. Ah, aquele que é o marido de viúvas. Agora eu conheço esse Deus. Depois eu fui conhecendo outro Deus, que é o Jeová Rafa, porque Ele curou. Ele me curou de doenças incuráveis, médico dos médicos. Agora eu estou entendendo quem é esse Deus. Então hoje, essa aula, esse estudo bíblico, é muito mais do que isso significa isso significa aquilo. Ao longo da tua caminhada com Deus, você vai ter as tuas experiências. E você vai lembrar, esse é o meu Jeová Nissi, o Deus da guerra. Ele é a minha bandeira. Ele tem uma aliança comigo. Deus da guerra, não é Deus qualquer, não. Mas também você vai ter experiências com aquele Deus misericordioso, aquele Deus que está pronto para te perdoar, aquele Deus que sempre tem a segunda chance. Glória a Deus. Então, tudo isso para falar que hoje nós vamos falar de Deus e dos nomes de Deus. Muito bem. Vocês já viram que uma lição que eu gosto, né? Sim. Bom, Salmo 91, 14. Quem é que tem a Bíblia aberta aí? A Sou Carol, eu, né? Sim. Então está escrito assim, Salmos 91, 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei.
Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou aproveitar que eu tô com a Ritinha aqui do meu lado. Ritinha, direi do Senhor. Olha, aquela música diz assim, ó, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio. Direi do Senhor, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Continua, olha só. Esse versículo diz assim: porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei e poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eu conheço o nome do meu Jeová Rafá. Mesmo tendo o diagnóstico do médico nessa semana, eu sei que Deus me cura de doenças incuráveis. Mesmo sendo a viúva que perdeu o marido nessa semana, você sabe que Deus é o marido de viúvas. Mesmo sendo órfão, que perdeu o pai e perdeu a mãe, você sabe que Ele é o pai de órfãos. Esse é o nosso Deus. Nós conhecemos o nome de Deus. E agora, eu vou mesmo falar dos nomes de Deus. Dava vontade de cantar. Não tenho mais 4 horas de programa? Produtora, não temos, Ritinha. Fica para a próxima. Bom, Elohim, Deus Criador. Você sabe que o Elohim está no plural? E é interessante porque lá em Gênesis diz, façamos o homem, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Criador, Elohim. Você vai ver na Bíblia. Também vemos o Jeová, que é o Deus da aliança. Aliança diz respeito ao quê, Carol? Você tem aliança aí no teu dedo? Compromisso. Eu sou a única que não tem aliança. Você tem aliança aí, Ritinha? Aliança, compromisso. Por enquanto. Bem longe lá. Você tem uma aliança com Jesus, mulher. Com Jesus. Aquele que era, é e o que há de ser. Por outras palavras, é o Deus eterno. Aliança não tem fim, né? Depois, Jeová Rafá, já falei, é o Deus que cura. Você sabe que... que foi? Pode falar, Débora. Eu sou produtora. É. Muito bem. Ela está falando que eu tenho mais 4 horas para falar. Amém. Ainda bem que eu só estou no 3º nome aqui, viu? Só vamos falar de alguns por causa dela. Ela não deixa falar mais. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Você sabe que o Moisés construiu um altar e chamou de Jeová Nissi porque ele teve vitória sobre os amalequitas. Então, para nunca se esquecer disso, ele estabeleceu lá um marco. Jeová Nissi, porque não foi pela força dele, foi pela liderança de Deus, foi pela proteção de Deus, e é assim que acontece também nas nossas vidas. Um marco lá, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, Shalom. O que é? Paz. Paz, o Senhor é a nossa paz. Você sabe que o Gideão, que construiu também esse marco, porque ele alcançou em Deus a paz que ele buscava. Jeová Shalom. Depois temos Jeová Tzkenu, o Senhor é a nossa justiça. Até nas aulas anteriores, das outras semanas, falamos muito disso, porque está ligado à obra redentora de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi a nossa justiça diante do passado de crimes. Exatamente. Que falamos das dívidas, mas Jesus nos justificou. Jeová Jiré, até falei no momento das finanças, né? Que é o Deus que provê. Que fala assim, até em Filipenses 4,19, diz o quê? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas Mas vocês combinaram? em glória por Cristo Jesus. Você sabe que o Abraão... Vocês lembram daquela história que o Abraão foi testado na sua fé e na sua obediência quando Deus pediu o filho, o Isaac, né? E aí ele estava mesmo disposto a matar o Isaac como sacrifício. Mas, de repente, apareceu lá um outro sacrifício e foi ali que ele disse, Jeová Jiré, porque o Senhor provê, né? Aí, e é interessante, você vai lendo a Bíblia e vai vendo esses marcos, esses grandes homens que estabeleceram, aqui vai se chamar isso, aqui, sabe para quê? Para eu nunca me esquecer dos meus marcos com Deus. Eu morava perto aí do Museu do Ipiranga, em São Paulo, e a Carol também conhece, né? Sim. E tem lá o porquê daquele cavalo, porquê daquela estátua. É para não se esquecerem da independência, o que aquele homem fez, né?
com a independência. Não vou dar aula de história aqui, mas às vezes você anda em certas ruas, em certas rotatórias, que você vê aquele cavalo, você vê aquele homem com uma espada. Os memoriais, né? Obeliscos. O nome Obeliscos. das ruas, às vezes, já é o nome da pessoa. Não é? Então são os marcos. Para quê? Para ninguém, todo mundo que passar naquele lugar sabe o marco que aquela pessoa fez. E aqui foram os grandes marcos que esses grandes homens da fé tiveram com Deus e a aliança que Deus também faz conosco, né? Depois, por muitas vezes você também vai ver na Bíblia a palavra El. E-L. L. E-L. El. É inglês? Não. É Espanhol? É que os portugueses, eu converso muito com um português que fala El, né? El significa Deus, é uma palavra hebraica que significa Deus, poderoso, forte. Tanto é que na aula que vem, eu acho que nas próximas aulas nós vamos falar sobre anjos, e até no nome dos arcanjos tem o El. Miguel, o Gabriel, Estela. Não, é só dos anjos. Tá Miguel, não está na Bíblia, isso é heresia, não vai por esse lado, não. Então, Miguel, Gabriel, bom, é só uma curiosidade. Depois temos El Elyon, sempre você vai ver o El relacionado com outro nome, né? El Elyon, que é o Deus Altíssimo, El Shaddai, esse é bonito, Deus mais que suficiente para as necessidades do seu povo. É o Olam, Deus eterno, e depois Adonai, Pai e Emanuel, são muitos nomes. A produtora aqui está tendo até um chilique, a gente tem que acabar mesmo, temos que acabar, ok, temos que acabar, mas olha, busque mais do conhecimento para você ter grandes experiências, só falamos de alguns, né? Ô Carol, fala um pouco dos atributos de Deus, porque é importante a gente saber disso também, né? Deus, ele é um Deus onipotente, ou seja, pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E até há um versículo que fala disso mesmo, que os olhos de Deus estão em todo lugar. E Deus, ele é onisciente, ele sabe, ele conhece todas as coisas, ele detém o conhecimento de tudo. Deus é justo, santo, Sim. Mas também é um Deus amoroso, é um Deus que tem a segunda chance para você. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E nosso desejo é que tenhamos, dia após dia, mais experiências com Deus. E somos a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, com certeza, vamos buscar, vamos alcançar e vamos ser mais parecidos com Deus. Esse é o nosso desejo. Amém? Amém. E eu agora quero falar de 4 coisas que Deus quer que você saiba. A Bíblia fala lá em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares e crer no seu coração, você será salvo. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Tínhamos aqui uma ficha criminal, como a Débora disse. Essa vai ficar gravada. Muito, muito pesada, Débora. Mas Jesus Cristo veio para mudar a nossa história. Exatamente. Veio para nos justificar, veio para nos perdoar, para nos redimir. E esse Jesus é o único caminho para te levar à salvação, para te levar a Deus o Pai. E se hoje é o teu desejo receber Jesus Cristo no seu coração, ou se reconciliar com Deus, porque você pode ter andado aí afastado, desviado dos caminhos de Deus, então, receba esse Jesus. Pede perdão para Deus. Caindo 3, levanta 4. Caindo 4, levanta 5. Mas se converta dos seus maus caminhos. Se arrependa. E Deus vai ter uma segunda chance para você. E se esse é o teu desejo, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero pedir para todos vocês orarem comigo. Fala assim comigo, ó Deus. Ó Deus, Eu te recebo. eu te recebo no meu coração. no meu coração. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, é com fé é com fé que eu te recebo que eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. Salvador. Recebo agora Recebo agora a minha salvação. minha salvação. Me ensina, Senhor, Me ensina, os Senhor, teus os caminhos, teus caminhos. guia a minha vida. Guia minha vida. Amém. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. E é isso aí. Agora no grupo familiar, nós vamos interceder. Como é importante nós orarmos, intercedermos. Carol, fala um pouquinho sobre intercessão pra gente. Então, intercessão é um tipo de oração
onde nós nos colocamos no lugar de uma pessoa, intercedemos por um assunto que muitas vezes não é o nosso. É como um advogado que vai diante do juiz para lutar por uma causa, por alguém. Então, quando nós intercedemos, por exemplo, por um amigo, por um familiar, por um assunto da igreja, nós estamos indo diante de Deus o Pai, como um advogado, lutando por uma causa em oração. E é isso que nós fazemos também no grupo familiar, também intercedemos. E a gente só intercede no grupo familiar, Débora? Não, claro que não. Intercessão tem que ser algo constante. Se a gente orar uma vez, Deus vai ouvir. Mas a gente precisa continuar firme naquela oração para que Deus possa agir. Você sabe que no grupo familiar sempre oramos, e hoje nós vamos orar pelos novos convertidos. Em todos os nossos grupos familiares nós vamos orar pelos novos convertidos. Mas não ore apenas em casa, não interceda apenas em casa. Aliás, não interceda apenas no grupo familiar ou na igreja. Interceda também em casa, porque muitas vezes Deus nos lembra: oh, e a Maria que não está indo na igreja, hein? E o Joãozinho que anda faltando? Olha, faz tempo que eu não vejo esse cara lá na igreja. E o que eu tenho que fazer? É Deus me lembrando: eu preciso orar por ele, né? Ao invés de criticar: esse homem não prioriza a Deus, não coloca Deus em primeiro lugar, essa mulher que não sei o que lá. Não, vamos interceder, vamos orar para que essa pessoa seja liberta de toda cegueira espiritual que esteja aprisionando, né, a vida dela. Carol, quem é um novo convertido? Porque hoje nós vamos interceder pelos novos convertidos, estamos num grupo familiar. Explica um pouquinho dessa importância de nós intercedermos por novos convertidos. Sim, a intercessão é mesmo, como eu expliquei, não é? É uma luta, na verdade, no mundo do espírito. Nós acreditamos nas coisas espirituais, somos seres espirituais, e acreditamos que a intercessão, a oração, pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, assim diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. E muitas vezes os novos convertidos, aqueles que estão a começar a sua caminhada com Deus, sofrem mesmo muitos ataques, porque o nosso inimigo, o diabo, ele existe, e ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa não fique nos caminhos de Deus, que ela se perca. Esse é o trabalho do diabo. Então, quando nós intercedemos pelos novos convertidos, por aquelas pessoas que nós lembramos, que Deus nos lembra, nós estamos mesmo lutando no mundo do espírito a favor delas, para que elas fiquem firmes, para que os problemas, as tempestades, tudo aquilo, os imprevistos que o diabo traz contra a vida daquela pessoa, tudo aquilo caia por terra. Enfim, entre outras coisas que possam se levantar para impedir que aquela pessoa se firme na caminhada com Deus. Então, esse é o poder da intercessão para os novos convertidos. É isso aí. Então, vamos ficar de pé. Nós vamos interceder. E antes a gente vai cantar uma música que diz assim: caiam por terra todos os inimigos de Deus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Glória a Deus. Diga assim comigo: ó Deus, nós trazemos diante de Ti os novos convertidos. Agora só eu oro. Ó Deus, nós te pedimos que eles se firmem em Jesus, na palavra e na igreja, que consigam fazer a caminhada contigo, para que eles se tornem de convertidos a discípulos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todos digam comigo: amém. Também vamos orar o Pai Nosso pela vida dos novos convertidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome na vida de cada um deles. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na vida desses novos convertidos. O pão nosso de cada dia, dá-lhes hoje, perdoa as dívidas, os erros, os pecados de cada um deles. E guarda esses novos convertidos de todo mal, da tentação, os livra do mal. Em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva,
que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus que salva, Que cura, salva os novos convertidos, eles que se firmam em Jesus, na palavra, na igreja. O Senhor é Deus que salva, que cura, santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Glória a Deus! Interceda, a nossa oração tem muito poder. Nós estamos chegando no final do nosso grupo familiar. Pena. Mas semana que vem tem mais? Aê! Esteja conosco, participando sempre, enchendo o seu coração com a palavra de Deus, porque faz toda a diferença na nossa vida. Olha, e nessa semana eu te deixo um desafio. Tenta praticar, tenta fazer as coisas que você aprendeu nessa semana no grupo familiar. Por exemplo, na área do perdão. Louve a Deus em casa, no carro, no metrô, no ônibus, no ponto de ônibus, em qualquer lugar. Louve a Deus. Prioriza a Deus, honra a Deus na sua vida financeira, né? Se lembre dos grandes feitos, interceda, ore em casa. E você vai ver grandes coisas acontecerem na tua vida e na tua família. Me despeço de vocês aqui. Deixa eu começar pela Ritinha. Ritinha, Deus abençoe. Ela fala com os dedos. Meu Deus. Volte sempre, tá, Ritinha? Débora. Muito obrigada, Bispa. Um tchau pra você que Manda tá um em beijo casa. pro pessoal lá do Nordeste. Um beijo pra todos vocês de Arapiraca, do Nordeste, de toda Alagoas. Um beijo enorme. O pessoal acompanha a gente lá do Nordeste. Então aquele abraço especial pra todos vocês que estão aí, tá bom? Carol. Também um abraço a toda São Paulo, é muita gente. É muita gente, todo o Brasil todo. Exato, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui em família, ouvindo a palavra de Deus. E é isso, até o próximo programa do Grupo Familiar. É isso aí, Deus abençoe e com Deus sempre temos vitória. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos. Nós já vencemos. Aleluia! E mais bênçãos recebemos neste nome, a poder no nome de Jesus. Agora só com as palmas assim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida e a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida De Deus em Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu. Mais uma vez, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. Olha a nossa espada. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu. Temos vitória, temos vitória no nome de Jesus. Aleluia. Vocês me deixam sozinha. Temos vitória No nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos. E as bênçãos? Onde é que estão as bênçãos? Recebemos neste nome a poder. No nome de Jesus. No nome de quem? No nome de Jesus. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra. No nome de Jesus. Jesus é o caminho. No nome de Jesus. Jesus é a verdade. No nome de E nenhum Jesus. outro nome é a salvação. No nome de Jesus. Pra terminar, no nome de Jesus. Deus abençoe. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.